boa tarde a todos. Então, Cleibson falando. Primeiramente queria agradecer a Latinoair sobre a oportunidade de falar aqui nesse grande evento. Eu participo desde 2012. Na verdade, essa é a minha quinta participação. Participei em 2012, 13, 16, 17 e agora em 2020. Então, o título da minha apresentação, a gente vai falar sobre o OnlyOffice, né? Então, o que seria o OnlyOffice? Quero então falar sobre essa nova suíte de escritório. Ela já existe há algum tempo, mas ainda não é conhecida no Brasil e na América Latina. Então, palestra OnlyOffice, sua nova suíte de escritório e formas de contribuição. Então, quem é o Cleibson? Então, tem formação em administração, tem duas pós, uma em gestão de projetos, em tecnologia da informação, uma em ensino e educação tecnológica. Tenho um mestrado em direção e administração de empresas, que eu atualmente faço no Uruguai. Na comunidade brasileira de software livre eu participo desde 2007 e nesse meio tempo eu criei 2 e-books, criei vários artigos para vários portais e alguns cursos para software livre, Linux, LibreOffice, Firefox, KDE, enfim, sobre várias ferramentas livres. Participei como organizador e palestrante da Latinoair, do FISLI, FLISOL, Solisc, o Fórum de Tecnologia de Software Livre, enfim, vários encontros encontro nordestino de software livre. E também fui instrutor e implementador de ferramentas livres em organizações, ONGs, escolas, universidades em todo o Brasil. Esse material está licenciado sobre Creative Commons 4.0. Então, depois da apresentação, quem quiser esse slide, reaproveitar esse slide para fazer uma apresentação na sua empresa, na sua escola ou dar qualquer finalidade para ele, então eu já estou fazendo a permissão dele aqui para vocês. Então, usando esse licenciamento aqui, Creative Commons. Muito bem. Então, o que é o OnlyOffice? O OnlyOffice então, é uma suíte de escritório criada na Letônia, na cidade de Riga, em 2010. É desenvolvido pela empresa Ascensio. A Letônia, para quem não está se localizando no mapa, faz fronteira ali no leste europeu. Fazia parte da antiga cortina de ferro da União Soviética. Faz fronteira ali com a Polônia, com a Rússia, a Letônia e a Estônia. E quando acabou a União Soviética em 91, eles viviam com menos de $1 por dia, que é aquela questão do índice de pobreza, né? Então, o que eles perceberam? Eles pensaram, qual a nossa saída? Então, a gente tem que investir em tecnologia, né? Então, vários softwares conhecidos, então, por exemplo, o Skype surgiu naquela região, o Pipedrive, agora o OnlyOffice. Por exemplo, na Estônia, que é a vizinha da Letônia, por exemplo, você pode abrir conta corrente, você pode ser um nômade digital morando no Brasil, mas tendo conta corrente cidadania da Estônia. Então, esses 3 países, Letônia, Estônia e Lituânia, perceberam que a tecnologia seria a saída para eles. Tanto é que agora em 2020 são os países que têm maior PIB per capita da zona do euro. Então o OnlyOffice é desenvolvido com HTML, JavaScript e C++. Então ele possui slides, planilhas e processador de texto. Ou seja, então eu posso fazer textos, posso fazer planilhas eletrônicas avançadas e fazer apresentação de slides como os concorrentes, né? O Google Docs, o Microsoft Office, Apache OpenOffice e LibreOffice. Também possui uma versão Enterprise, possui e-mail, CRM, calendário, gerenciamento de projetos. Atualmente ele está traduzido para 25 idiomas. Então temos português Brasil, português Portugal, inglês Inglaterra, chinês, alemão, enfim. Temos os principais idiomas. Licenciado com a licença GPL versão 3, ou seja, temos a licença comum que é a licença GPL. A GPL é uma licença para softwares em nuvem. O OnlyOffice então ele possui software, ele possui a sua versão para tablet ou smartphone. Então funciona para Android, funciona para iOS. Então ele funciona na nuvem, ou seja, eu posso entrar no site onlyoffice.com, colocar login e senha, então eu tenho a minha própria nuvem gratuita. Eu posso criar minha nuvem, né? Ou seja, eu tenho parceria com empresas como Nextcloud ou OneCloud, que eu posso baixar o OnlyOffice e fazer a instalação na minha própria nuvem. Ou eu posso simplesmente baixar no meu desktop, baixar no meu computador e usar como um navegador, por exemplo. Então também funcionando para Mac, para Linux e para Windows. Então
O OnlyOffice tem essa gama de opções, então eu posso fazer integração com celular, tablet, posso criar minha própria nuvem, posso também usar a nuvem da Sensio, da OnlyOffice, se achar, ou posso baixar a minha versão desktop e usá-la na minha casa sem problema nenhum. Outra vantagem da OnlyOffice, um detalhe que eu acabei esquecendo, que até 2014 ele não é, o OnlyOffice não era software livre, também não tinha esse nome. Ele tinha alguns podiam conhecer ele como TeamLab. Os mais, quem já ouviu falar no TeamLab, o OnlyOffice era o antigo TeamLab. Então, em 2014 percebeu que haveria muitos ganhos na abertura de código-fonte, foi o que aconteceu, e para celebrar essa mudança, então houve a mudança de nome também, sendo TeamLab, que foi para OnlyOffice. Uma vantagem, por exemplo, geralmente quando vai fazer implementação de software livre, muitas empresas perguntam, né? Uma vez fui em Recife fazer uma implementação de software livre, e a empresa, é um escritório de advogados, perguntou assim, para quem eu ligo quando der problema? Eu falei, não vai dar problema, vai ser bem implantado, vai ser treinado, mas eu quero saber quem eu ligo. Eu falei, ele pode fazer um plano, então, mas por exemplo, ele queria um telefone para poder abrir um chamado, então esse era um grande problema, porque geralmente as comunidades de software livre, as fundações que desenvolvem software livre, geralmente elas desenvolvem, colocam na internet, as pessoas baixam, as empresas baixam e elas se responsabilizam por isso. Por exemplo, Google ou Microsoft, não, você pode usar as soluções deles e quando tiver um problema você contrata um plano de suporte. Então a OnlyOffice, a Sensio, ela teve essa sacada, então você tem um software livre com suporte quando uma empresa, sei lá, com 1000 computadores, sei lá, alguns computadores tiverem problema com a solução, ou dúvidas como fazer planilha ou editar documentos, por exemplo, como fazer uma macro, uma planilha dinâmica, então tem alguém de suporte em português atendendo isso, coisa que a maioria dos software livres não tem. No caso, algum usuário ou desenvolvedor de software livre teria que criar a sua própria empresa. Isso com a Sensio não, ela fornece o próprio suporte. Outro item, então, temos as integrações. Por exemplo, integrações com o Nextcloud, que eu posso criar minha própria nuvem, parecido com a Mega, Dropbox, OneDrive, Google Drive. Nuvem, por exemplo, como o OneCloud, também posso criar minha própria nuvem e posso criar minha própria nuvem instalada no meu servidor. Sistema de gerenciamento de documentos, como Alfresco, é pouco conhecido no Brasil, mas fora do Brasil é bem conhecido, eu posso gerenciar meus documentos online. E temos essas outras soluções que existem integração, por exemplo, o Nextcloud, eu crio o meu servidor com o Nextcloud e depois só clico em habilitação. No final da palestra, se tiver tempo, eu mostro rapidinho ali como funciona. E temos integrações com soluções de terceiro, ou seja, eu posso instalar a solução de terceiro e fazer a integração naturalmente. Aqui nessa solução, é só com clique eu habilito. Aqui nesse outro item não, eu tenho que baixar, por exemplo, o Moodle, né, que é um sistema de gerenciamento de ensino à distância muito conhecido no Brasil. Porém, aqui eu tenho que fazer a instalação à parte, mas funciona também. E tem todas essas soluções, por exemplo, o OpenOLAP, é uma solução parecida com o Moodle, só que muito conhecida na Alemanha e no leste europeu também. PyDeal, que é uma solução para desenvolvimento em Python, XWeek, é uma das ferramentas usadas pela Wikipedia, e essas outras soluções. Então, aqui eu simplesmente habilito, aqui eu tenho que fazer a integração, fazer a instalação e configuração. Então, exige um pouco mais de trabalho, porém pode ser feito de qualquer maneira. Então aqui, rapidamente vou mostrar um pouco da solução, como eu falei, do OnlyOffice, né? Vou fazer aqui, abrir o site rapidamente. Então aqui, eu tenho aqui o OnlyOffice, então onlyoffice.com, como eu tinha falado aqui no... Então tem o site principal e aqui esse outro site é a nuvem, o endereço de nuvem, que no caso eu posso criar minha própria nuvem dentro do OnlyOffice, se eu não quiser instalar em meu servidor. Então aqui, onlyoffice.com, daí automaticamente ele vai identificar o país no qual eu estou, no Brasil, vai já pegar o PTBR e o que ele vai fazer então? Deixa eu fazer, acho que eu compartilhando a tela e não estou compartilhando, só um minutinho trocar compartilhamento aqui. Vou compartilhar.
essa tela aqui. Muito bem. Então, gerencie seu Office privado com OnlyOffice. Então, ou seja, eu tenho essas soluções, pequena empresa, usuário doméstico, posso pegar por segmento. Como obter? Então, documentos, grupos, e-mail, como eu tinha falado, né? Eu posso experimentar a nuvem. Essas soluções, no caso, são soluções. Aqui eu posso simplesmente baixar e utilizar. Aqui tem soluções que eu posso usar com suporte. Aqui como eu posso fazer download, né? Linux, Windows, Mac, Google Play Store. E aqui os mercados que ela atua. Então, como eu posso obter, né? Então, simplesmente posso criar uma conta na nuvem, como eu falei, posso baixar o pacote, por exemplo, entrar na nuvem. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Então, personal. Então, personal.onlyoffice.com, eu posso simplesmente, como já tenho a conta criada aqui, eu só fazer a demonstração rapidinho. Então, OnlyOffice para uso pessoal. Então, eu posso ter alguns itens aqui que eu já criei, né? Então, eu posso fazer o vínculo, por exemplo, Dropbox, Box, Google Drive, posso pegar a nuvem da Nextcloud, por exemplo, posso o OneDrive, vou fazer com vínculo com outras nuvens, né? Por exemplo, Yandex Disk, que é uma solução ali do leste europeu, da Rússia, né? Então eu posso ou pegar outra conta, né? Posso digitar o WebDAV aqui, digitar o R da conexão e mandar ver. Então fazer a conexão. Eu também, no caso, posso fazer o download, como eu tinha falado, né? E é só uma integração na nuvem, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu fiz uma instalação aqui no meu Linux, no meu OpenSUSE. Fiz instalação aqui do Nextcloud. Então baixei a solução. Tem uma palestra que eu dei recentemente que era como criar sua própria nuvem com o Nextcloud, que também hoje tem no Latinoé, com o pessoal ali do Fórum Goiano de Software Livre. Eles deram esse mini curso hoje de manhã cedo, né? Então, você instalando o Nextcloud no seu desktop, no seu servidor, depois é só habilitar aqui. Então, por exemplo, estou com o Nextcloud instalado aqui, clica aqui em aplicativos e faço a verificação então. Vou achar aqui a minha solução OnlyOffice. Então aqui tem vários, posso pegar por segmento, né, integração, multimídia, ferramentas, escritório, texto. Aqui algumas ferramentas, ferramenta Colabora, Context, Dashboard, Documents, então Joplin, Mail, enfim. Então aqui está a minha solução Office Online, no caso, eu clicar, abaixar e ativar, clicaria abaixar e ativar e já solicitaria. No caso de pode pedir uma senha, né? Muito bem. Então, como todo software de código fonte aberto, ele necessita de contribuições, apesar de ter uma empresa por trás, mas sempre que a gente tem que trabalhar com comunidade, sempre interessante, né? Vamos pensar, por exemplo, o Fedora. O projeto Fedora, ou OpenSUSE, por exemplo, que o Fedora tem a Red Hat e IBM por trás, ou o projeto OpenSUSE que tem a SUSE por trás, mas demanda de, da comunidade para fazer várias situações, né? Então, por exemplo, documentação, a gente não tem um e-book, né, tipo um how-to ainda totalmente em português. Na verdade, só tem ajuda, né, não existe essa opção ainda não tem um livro, Get Starting, como existe em outros locais. Então, isso precisa ser elaborado. Tradução e regionalização, eu estou fazendo a tradução dos menus. Então, muitas coisas dentro do OnlyOffice, um menu está em português, outro está em inglês, eu estou resolvendo essa situação. Desenvolvimento de código, então geralmente é a parte que mais envolve, né, software livre, né, que é o pessoal colocar a mão na massa, né, então resolver bugs ou adicionar funcionalidades. Teste e controle de qualidade, também temos que pensar, né, o que o usuário vai fazer quando tiver com software lá na empresa dele, né. Marketing, divulgação, é algo que como eu estou fazendo, né.
realizar palestras, conversar em palestras em escolas ou eventos, user experience e suporte ao usuário, no caso aqui do suporte, atender dúvidas em fóruns, enfim. Mostrar rapidinho então aqui a parte da... Fechar essa placa aqui, fechar isso aqui também. Mostrar aqui, por exemplo, a parte de de idiomas, na parte de tradução aqui do OnlyOffice. Então, Help Center. Então, falei 25 idiomas, existem mais de 25, mas que a tradução está completa ou quase completa, são 25. Então, temos quase 100 idiomas, né? Então, o idioma Afrikaans, que é usado na África do Sul, apenas 1%. O árabe da Tunísia, 0%, mas o árabe da Emirados Árabes Unidos, 11%. Esses são os idiomas que foram abandonados, né? Os idiomas que estão ativos são esses aqui, ó. Azeri, que é do Azerbaijão, 19%. E aqui português Brasil, 92%. E aqui mostra russo está 100%, francês, espanhol 100%. Então aqui, o que foi traduzido e qual o percentual, né? E aqui embaixo, os idiomas que tiveram mais traduções essa semana. Então, por exemplo, essa semana, eu no caso, né, fiz tradução desses itens aqui. Advanced Files. Então, Simone Riso ajudou na tradução do italiano e Manuel Fodor, húngaro. Passando essa parte de idioma, tem a parte aqui do GitHub, github.com/onlyoffice. Então você pode ver o que está por trás do código do OnlyOffice, né? Então você pode ver então como funciona essa integração OnCloud, Nextcloud, o Docker do OnlyOffice, os App Server, Document Editors. Então aqui a linguagem principal, né? E os forks que foram feitos. E aqui as pessoas que já estão com o projeto, né? Então, claro, quem tem desenvolvedor dentro do OnlyOffice, mas também temos voluntários aqui. Os plugins, os macros, plugin Translator, plugin vinculação com o YouTube, Autocomplete, Photo Editor, integração, por exemplo, com o Mendeley, né? Que é uma ferramenta para inserir normas acadêmicas, né? O Zotero também, o EasyBB também, outra para gerenciar biografias de formatos acadêmicos, o WordPress. Então, você entrando aqui no github.com/onlyoffice, então você tem toda a parte de código, né? Você pode verificar o código fonte do OnlyOffice, pode depois realizar essa implantação, ou às vezes só para você instalar na sua empresa e verificar o que está por trás. Pessoal, então eu queria, acho que estou dentro do tempo, né? Deixei uns minutinhos aqui para perguntas. Pessoal, alguma dúvida aqui? Lidiane, muito bem. Você acha que seria interessante softwares nas escolas? Sim. Eu acredito que todos... Primeiro porque um tempo atrás a gente sempre tinha muito foco no software livre nas escolas, né? Escolas e governo. Principalmente os institutos federais usam muito software livre, né? Institutos federais, algumas universidades federais, por exemplo, lá em Santa Catarina tinha uma prefeitura de Fraiburgo, por exemplo, só usava software livre. Tanto desktop, tudo era software livre com eles. Então, os gastos que eles reduziram, né? Porque para o usuário comum é muito fácil, né? Só chegar na empresa e usar a solução, mas quem cuida do setor de TI tem uma responsabilidade, né? Uma vez eu fui numa instituição que cuidava de crianças carentes e tudo lá era pirata. O Windows era pirata, era Core pirata, tudo era pirata. Eu falei, não, vamos resolver essa situação. Por que vocês estão um software pirata sendo todas as soluções livres, né? Então, seria uma solução. Eu trabalhei como coordenador de curso na área de TI, desenvolvimento web, desenvolvimento desktop e redes. Então, eu sempre orientava os alunos a fazer TCCs, correções de bugs nesses softwares livres. Então, sim, seria interessante implantar não só em escolas. Eric, qual a vantagem do OnlyOffice em relação ao LibreOffice? Bem, as vantagens que eu enxergo, primeiro,
a integração que ele tem, né? Ou seja, o OnlyOffice ainda não tem um app para... Ele só visualiza no smartphone, ele não edita no smartphone. Então, você pode baixar ali no seu no Google Play, no App Store. Você pode fazer slides, textos e planilhas diretamente no smartphone. A questão do suporte, né? Ou seja, existe a TE Document Foundation, que é a fundação do LibreOffice, mas ela desenvolve o software. Claro, se você quiser suporte, tem aquelas empresas, a Colabra e a CIB, mas elas estão fora do Brasil. Então, então você... Então, claro, que aqui no Brasil tem duas empresas que fazem suporte do OnlyOffice, que dedicam, claro, dedicam a outras soluções. Então, essas são as principais vantagens que eu vejo em relação ao LibreOffice. Que é uma solução que surgiu já em 2000, na época era OpenOffice, depois virou LibreOffice. Mas essas soluções que eu vejo, se precisar de um suporte pago, certamente o OnlyOffice tem. E o LibreOffice deixa um pouco a desejar nessa parte. Mas tem muitas empresas, por exemplo, que criam suas equipes de suporte para o LibreOffice. Então isso pode ser feito sem problema nenhum. Outra pergunta. Já falei. Deixa eu ver aqui. Pessoal, então, se não tem mais perguntas, eu vou só... Não, antes de encerrar, eu quero falar duas coisinhas rapidinho. Eu vou falar então de um projeto, dois projetos que o OnlyOffice está, que vocês podem, não só o OnlyOffice, que é o Google Summer of Code e o Google Summer of Document. O que são esses projetos? É um projeto do Google para desenvolvimento, correção de bugs e desenvolvimento de software livre para os softwares que se cadastram nele. Então, já acho que está na décima edição. Então, os principais projetos de software livre estão nesse Google Summer of Code. Então, tem o pessoal do Debian, o pessoal ali da linguagem R, né? Então, chama estudantes universitários para fazerem parte. E o OnlyOffice, a partir do ano que vem, fará parte desse projeto. Então, as inscrições serão de 29 de janeiro de 2021 a 19 de fevereiro de 2021. Então, como eu falei, é só voltado para estudantes universitários. Um detalhe, a sua faculdade tem que estar cadastrada. Então você tem que conversar com o seu coordenador antes que ele entre de férias. Para que ele faça um cadastro lá no Google. Aqui no próprio site do evento explica. E ali, então, você pode cadastrar o seu projeto. A vantagem é que, por exemplo, não consigo emprego, não consigo trabalho. Então, o Google dá uma bolsa, dependendo do tamanho do projeto, para você desenvolver essa correção de bug, ou essa melhoria, essa implementação. Então, você pode desenvolver, por exemplo, uma correção como eu falei, no Debian ou no Slitas, né, que é um Linux lá da Suíça. Então, você pode corrigir esse bug desse software e você pode ter experiência profissional. Daí, quando você chegar numa empresa, o que você sabe fazer? Eu corrigi bugs, desenvolvi uma solução desse software aqui. Então, você pode colocar no seu GitHub e a empresa, a solução que você desenvolveu, então pode respaldar você, colocando um depoimento lá no LinkedIn, por exemplo. E esse outro evento, que é o Google Summer of Documents, que é um evento para documentação. Geralmente, os desenvolvedores não gostam muito de documentar, eles gostam de escrever códigos, mas não gostam muito de documentar. Então, esse evento aqui do Google, também é uma bolsa de estudo. De novo, a sua faculdade tem que estar inscrita no Google e você tem que escolher um dos projetos, no caso, para você criar a documentação. E no próximo ano, a gente tem o OnlyOffice também, que está precisando de pessoas que desenvolvam desenvolvam a documentação do OnlyOffice. Então, esse é o recado que eu... Henrique aqui. Eu não comecei a falar, não vi. Henrique, você acha que a pandemia funcionou a nova forma de trabalho? É um cenário muito... Todo mundo fala em novo normal, mas eu acho que a gente já caminhava para isso, né? Eu moro em Budas das Artes, aqui em São Paulo, e para chegar na Paulista é 2 horas. Entre ônibus e metrô. Então 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é 4 horas. Para mim não fazia sentido esse tipo de trabalho. Então a pandemia, ela impulsionou, assim, ela deu um empurrão, um pontapé, né? E soluções como essa,
certamente usam para trabalho em equipe, né? Então, por exemplo, trabalhei algum tempo na ETEC, hoje eu trabalho no grupo Laureate, né? Então, eu trabalho em casa, eu ajudo os alunos em casa, dou suporte aos alunos em casa. Temos situações com então orientação de TCC, tudo em casa. Então, e a correção dos artigos de TCC, dos trabalhos de TCC, então eles compartilham com a gente. Eu faço meus comentários, minhas observações, devolvo para eles e eles fazem as correções. Não é no OnlyOffice, é outra ferramenta. A empresa que eu trabalho não tem software livre ainda. Estou conversando com o pessoal da TI, mas por enquanto eles estão meio reticentes, porque eles têm licenças Microsoft. Então, então a gente faz essas soluções. Mas sim, pós-pandemia acho que todos os trabalhos ou boa parte dos trabalhos vão migrar para trabalho em casa, né? Pessoal, mais algum questionamento, alguma dúvida? Então acho que vai dar o. Deixa eu ver aqui. Senão acho que eu encerro e passo a oportunidade para o próximo palestrante. Então, pessoal, eu vou encerrar então. Vou deixar meu contato aqui. Quem quiser conversar comigo depois. Então, no LinkedIn, eu vou colocar, então coloca no meu LinkedIn, só digitar Cleibson. Então, só coloca em Cleibson, vai aparecer meu nome, é o único nome que tem lá. O Telegram, só digitar @Cleibson também. Pode me chamar para uma conversa depois. E e-mail, esse aqui está na tela, cleibson@yandex.com. E vocês podem mandar um e-mail, pode trocar. Quem quiser o arquivo também dessa apresentação, então também pode mandar esse e-mail aí que eu devolvo para vocês sem problema nenhum. Então eu queria agradecer o pessoal da Latinoware. Então muito obrigado pela oportunidade de fazer a palestra e nos vemos em breve. Então, bom evento aí para vocês, boa semana e até mais. Tchau, tchau.